Como vocês estão? Tudo bem? Bom, nós estamos agora retornando à correção de exercícios. Exercício agora da página 42 e 43, exercício 1, 2 e 3 de movimento uniformemente variado. Então vamos lá, vamos começar pela questão 1, que diz o seguinte: manter valor constante de aceleração por muito tempo é algo bastante difícil para um automóvel. Basta lembrar, por exemplo, que os automóveis têm câmbios que permitem a troca de marcha quando a rotação do motor exige. Nesses casos, quase sempre o valor da aceleração em primeira marcha é diferente do valor da aceleração em segunda marcha, e assim por diante. Se um automóvel, em primeira marcha, acelera uniformemente de 0 a 36 km por hora em 3,6 segundos, opa, ele me deu coisa importante aqui, ó. Então, ele me deu aqui a velocidade inicial de 0 e a final de 36 km por hora em um tempo de 3,6 segundos. Então, já sei que aqui é quilômetros por... coloquei segundos aqui, mas é horas. Eu sei que aqui é quilômetros por hora e o tempo está em segundos, eu vou ter que transformar, vou ter que dividir isso aqui por 3,6, que vai dar 10 metros por segundo, ok? Bom, e aí ele fala isso aqui na primeira marcha, né? Ele continua dizendo assim: e em seguida, em segunda marcha, acelera também uniformemente de 36 para 54 km por hora em 3 segundos. Opa, então vamos lá. Isso aqui, ó, é primeira marcha. Agora a gente vai para a segunda marcha. E ele diz que a velocidade inicial é 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo, e vai para 54 km por hora. Isso aqui dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. E ele gasta um tempo de 3 segundos para essa mudança de velocidade. Aí ele diz assim: em qual das marchas mantém maior valor de aceleração? Quanto a mais percentualmente? Então, são duas questões. A primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é a aceleração da primeira marcha e a aceleração da segunda marcha. Então, vamos lá. Ó. Aceleração 1 vai ser velocidade final menos inicial sobre o tempo. A aceleração 1, nós temos a velocidade final 10 e a velocidade inicial 0 e o tempo 3,6. Então, nós teremos 10 dividido por 3,6. A aceleração 1, então, essa divisão vai dar aproximadamente 2,8 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a divisão vai dar aproximadamente isso, vai dar 2,77777, então a gente pode aproximar para 8. Vamos agora para a segunda marcha, né? Segunda marcha a gente vai fazer a mesma coisa, que vai ser aceleração 2 é igual a velocidade final, que é 15, menos a inicial, que é 10, e o tempo, que foi 3. Então, a aceleração 2 vai dar 5 dividido por 3. A aceleração 2 vai dar aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Quando você faz essa divisão, você vai chegar em 1,66666, pode aproximar para 1,7, tá bom? Bom, então veja bem, ele quer saber qual aceleração é maior, né? Então a gente sabe que é a da primeira marcha, porque ela deu 2,8. Então a maior aceleração é a da primeira marcha, porque é 2,8 metros por segundo ao quadrado, enquanto a da segunda é de 1,7 metros por segundo ao quadrado. A segunda pergunta, então vamos até responder aqui, né? Ó, a aceleração da primeira marcha é maior, né? Pois é de 2,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Enquanto que a segunda é de 1,7 metros por segundo ao quadrado.
A segunda pergunta é em relação à porcentagem, né? Quanto a mais em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa dividido por essa, ó. 2,8 dividido por 1,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,65. Qual é a porcentagem? A porcentagem é a parte decimal, ó. É a parte depois da vírgula, né? Então, a porcentagem é de 65%. A marcha 1 tem 65% de velocidade a mais, de aceleração, né, a mais que a marcha 2, certinho? Então, qualquer dúvida, só perguntar aí no privado ou lá no grupo mesmo, tá bom? Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: suponha que durante um teste, um automóvel acelere uniformemente de 0 a 108 km por hora. Opa, tem coisa importante aqui. Só fazer a divisão aqui. Então, a gente tem aqui velocidade inicial de 0 e velocidade final de 108 km por hora. Em 12 segundos. Então, vamos marcar aqui, né? Um tempo de 12 segundos. E que, em seguida, desacelere uniformemente de 108 para 0 km por hora em 8 segundos. Então, nós temos um segundo caso aqui, ó. O que acontece? Esse aqui é o primeiro. E nós temos aqui um segundo caso, que a velocidade inicial é 108 km por hora e passa para 0, né, km por hora em 8 segundos. Ok. O que mais que ele fala? Ou seja, demore 4 segundos a menos para parar do que para acelerar. Considerando o mesmo valor da variação da velocidade. Em relação a esse automóvel, responda em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior valor de aceleração? Antes da gente começar a calcular aqui, eu quero deixar claro para vocês que quando a gente fala em aceleração, eu estou falando quando a velocidade aumenta e quando diminui também, tá? Aquilo que a gente costuma chamar de desaceleração é também uma aceleração, tá? Só que no caso, a aceleração de redução de velocidade. Então, o sinal negativo, ele não vai me interessar. O que vai me interessar é o valor absoluto ali, é o módulo, tá certo? Ou seja, quando o número está em módulo, ele não tem um sinal, né? Então, vamos lá, vamos calcular aqui. Embora a gente já perceba qual dos dois é maior, né? Mas vamos fazer o cálculo, ó. Aceleração 1 vai ser... Assim, antes nós temos que fazer a transformação, né? Porque o tempo está em segundos e a velocidade em km por hora. Dividindo por 3,6, 108 vai dar 30 metros por segundo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter a velocidade final 1, que é 30 metros, menos velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo 12 segundos. Então, 30 menos 0 dá 30, dividido por 12 vai dar, vamos ver, 30 dividido por 12, um cálculozinho aqui, eu já fiz o cálculo aqui, deixa eu só pegar, para andar mais rápido, 2,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, 30 dividido por 12, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos agora fazer a da segunda marcha, né? Que vai ser 0 menos 30 sobre 8. Então, vai ficar menos 30 dividido por 8. Negativo com positivo, negativo. 30 dividido por 8 vai dar 3,75 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, quando ele aumenta a velocidade, a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Quando ele diminui a velocidade, a aceleração é de 3,75 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer, então, que no segundo trecho, né, quando ele desacelera, a aceleração é maior. Então, a aceleração
é maior quando a velocidade diminui. Veja bem, era fácil perceber. Olha, ele gasta mais tempo, gasta 12 segundos, ele gasta mais tempo para acelerar do que para desacelerar. Para desacelerar, ele gasta 8 segundos apenas. Por que só olhando aqui a gente já saberia responder? Porque as velocidades são iguais. Se as velocidades não fossem iguais, eu não teria como fazer esse raciocínio, né? Teria que calcular mesmo. Mas aqui, basta olhar o tempo para a gente perceber que quando ele freia, a aceleração é maior, né? E ficou comprovado no cálculo, certinho? Bom, vamos então agora para a letra B. A letra B, ele fala assim: quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando? Bom, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o gráfico. Ó. Eu fiz o gráfico quando a velocidade aumenta, ele sai da velocidade 0 e vai para 30 metros por segundo em 12 segundos. Aqui, o que a gente tem? Eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Nesse caso, então, para que eu encontre o deslocamento, ou seja, aquilo que o automóvel percorreu, eu vou calcular através da fórmula da área da imagem da figura formada. E a imagem aqui é um triângulo retângulo. E a área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? O nosso cálculo será 12 vezes 30, né? Então, ó, letra B do número 2. O deslocamento vai ser 12 vezes 30, base vezes altura, né? Dividido por 2. Então, ΔS vai ser 12 vezes 30, 3 vezes 2, 6, 360, dividido por 2, que é igual a 180 metros. Ok, 180 metros é o que ele percorre quando ele está aumentando a velocidade. Quando ele diminui a velocidade, a gente também vai ter que fazer um gráfico, né? Nesse caso, ó, ele sai de 30 e vai para 0 em 8 segundos. Mas repare que a figura formada também é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é o que vai nos indicar como nós vamos calcular o deslocamento. Como? O espaço percorrido, né? Calculando a área do triângulo, que também é base vezes altura. Então, aqui vai ser ΔS2, vai ser a base 8 vezes a altura 30 dividido por 2. ΔS2 vai ser 8 vezes 0, 0, 8 vezes 3, 24. 240 dividido por 2, que é igual a 120 metros. Ok, então, quando ele aumenta a velocidade, ele percorre 80 metros. E quando ele diminui, 120 metros. Só que ele quer saber quantos metros a mais, né? O que eu vou fazer? Ué, o ΔS1 menos o ΔS2. Então, isso daqui vai ser 180 menos 120, que é igual a 60 metros. Então, ele percorre 60 metros a mais quando está aumentando a velocidade do que quando está freando. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, é só mandar a pergunta aí no privado, né? Ou no grupo, tá bom? Nós vamos agora para a última questão da semana, né? Da aula, né? Que é a questão 3. Ela diz assim: um corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado, sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela. Então, nós temos velocidade no tempo 0, 6, no tempo 1, 4, no tempo 2, 2, no tempo 3, 0, no tempo 4, menos 2, no tempo 5, menos 4. Beleza. Na letra A, ele diz o seguinte: em relação a esse movimento, qual é o valor da velocidade inicial do corpo? Ué, o valor inicial é o primeiro, né? No tempo 0, então é 6 metros por segundo. Tranquilo, né, gente? Então, letra A,
A velocidade inicial, 6 metros por segundo, ok? Fácil, né? E o valor da aceleração? Essa agora a gente vai ter que calcular, né? Então, o que eu vou fazer? A aceleração vai ser velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Você pode pegar os dois primeiros valores ou pegar o primeiro e o último, não tem problema. Eu vou pegar o primeiro e o último, tá bom? A aceleração vai ser a velocidade final menos 4, menos a inicial 6, sobre o tempo final 5, menos o tempo inicial 0. Então, a aceleração será negativo com negativo, eu somo, né, e conservo o sinal. Então, menos 10 sobre 5. A aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui a letra A, só isso. Bom, na letra B, ele pede o movimento é acelerado ou retardado. Por quê? Aqui a gente tem que fazer uma análise, veja bem. O movimento acelerado é aquele em que a velocidade e a aceleração têm mesmos sinais. E o movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais contrários. Então, veja bem, nós temos aqui a velocidade aqui, ó, até 3 segundos, as velocidades são positivas, né? Até 3 segundos, ó, 6 positivo, 4 positivo, 2 positivo, e o 0 não tem sinal. Bom, são positivas, mas a aceleração, nós calculamos, é negativa. Então, até tempo 3 segundos, o movimento é retardado. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Certinho? Tem sinais diferentes. As velocidades são positivas e a aceleração é negativa, tá certo?